Bem-vindos à aula de Cálculo 3. Este é o vídeo 14, onde nós veremos exemplos, de representar algumas funções como séries de potências. Vamos começar aqui com a série geométrica, onde o A é 1 e o R vai ser igual ao X. Em outros vídeos nós já vimos que isso aqui é uma série geométrica e como nós mostramos, que essa soma aqui, infinita, tem como resultado essa razão aqui, tá bom? Então, observem só o seguinte, essa linha rosa aqui que vocês estão vendo é a representação gráfica dessa função aqui, 1 sobre 1 menos x, tá bom? Então, vejam que quando a gente vai extraindo as somas parciais, então, por exemplo, temos aqui o S2, tá aparecendo aqui que ele cobre parte do intervalo de menos 1 a 1, ele cobre parte do gráfico. Veja que já o S5, ele se aproxima um pouquinho mais do gráfico da função f. Temos o S8, que fica cada vez mais próximo, e por fim temos o S11, a soma parcial dos 11 primeiros termos, que no intervalo de menos 1 a 1, ele vai se aproximando do gráfico da função f. E por que a gente está observando o intervalo de menos 1 a 1? Porque essa soma parcial, essa série aqui, é para quando o módulo de x é menor do que 1, ou seja, é quando x assume valor entre menos 1 e 1. Já vimos que na série geométrica, o x, no caso a razão, ela tem que estar entre menos 1 e 1, aberto. Então, observando nesse intervalo, vocês vão vendo que quanto maior o valor de n, mais próximo do gráfico de f, a função vai ficando, a série vai ficando aqui. Então, vejamos o exemplo 1, Expresse 1 sobre 1 mais x ao quadrado como a soma de uma série de potências e encontrar o intervalo de convergência. Então, nós temos aqui a solução, Então, temos 1 mais 1 sobre x ao quadrado. É claro, nós conhecemos a série geométrica, E na série geométrica, ela tem o seguinte formato, Que 1 sobre 1 menos x, ele é igual a essa soma infinita aqui, De x elevado a n, com n igual a 0 até o infinito, Nós sabemos disso. Então, observe que 1 sobre 1 mais x ao quadrado, ele apresenta um comportamento que pode ser semelhante a esse daqui, Essa razão aqui é algo parecido com esse. Veja, eu peguei aqui o x ao quadrado e escrevi como 1 menos x ao quadrado. Então, nesse caso aqui, o menos x ao quadrado, ele está se comportando como se fosse o x aqui. Então, dessa forma, no lugar desse x, eu boto aqui o menos x ao quadrado. Então, é a mesma série, tá vendo? Só que no lugar do x está aqui o menos x ao quadrado. Que aí, eu colocando um menos 1 aqui em evidência, eu posso escrever dessa forma, e assim eu tenho uma série alternada, Veja, aí fica o somatório da enésima potência de menos 1 vezes x elevado a 2n, que eu fiz aqui 2 vezes n, E aí, na expansão dessa série, fica dessa forma aqui, 1 menos x ao quadrado, mais x ao cubo, menos x à quarta, e assim segue, Então, quando n é ímpar, vai ser positivo. Quando n é par, vai ser positivo. Quando n for ímpar, é que vai ser sempre negativo. E aí, observem o seguinte, que nesse caso, o r aqui vai ser o menos x ao quadrado, já que isso aqui está se comportando como uma série de geométrica, Então, r aqui vai ser o menos x ao quadrado. Então, o módulo de menos x ao quadrado tem que ser menor do que 1, Então, no final, o módulo de x é menor do que 1. Ou seja, essa série aqui, ela converge, ou seja, essa série aqui, ela se comporta igual a essa função aqui, para quando o módulo de x for menor do que 1, ou seja,
no intervalo de menos 1 a 1. Né? Então, no caso, o raio de convergência aqui é 1 e o intervalo de convergência é de menos 1 a 1, né? É um intervalo aberto. E aqui nós temos o gráfico da função, né? Deixa eu anotar aqui. Então, temos o gráfico aqui da função f. Então, é f de x igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Tá? E aqui nós estamos observando esse gráfico no intervalo de menos 1 até 1, que esse é o intervalo de convergência. Né? Então, veja, para S1, né? A soma das... No caso, vai ser os dois primeiros termos, né? Já que o primeiro termo é para quando n é igual a 0. Né? Então, veja que ele coincide aqui, né, com o gráfico da função f. Então, S1. Vejam aqui o S4, né? Então, o S4 ele já cobre um perímetro maior, né, da função f. Veja agora aqui o S8, né? O S8 é esse aqui, acho que meio vermelho, né, que também cobre, né, uma linha maior da função f. Então, vejo o S15 também, né? Depois o S18. Então, quer dizer, quanto mais termos nós somamos a série, né? Então, mais o gráfico da função, da expressão formada na série de potências, vai cobrindo o gráfico f, sempre no intervalo de menos 1 a 1, que esse é o intervalo de convergência da série. Exemplo 2, encontre uma representação em série de potência para a função, né, f de x igual a 1 sobre x mais 2. Então vejam que essa função aqui ele representa a soma da série geométrica. Então a ideia então é utilizar a série geométrica para encontrar a representação de série de potência da função f. Bom, temos que lembrar primeiro que uma série geométrica, né, a soma da série é 1 sobre 1 menos x, e a representação da série geométrica é essa daqui, né? É o somatório para n igual a 0 até o infinito de x elevado a n. Tá bom? Então, dessa forma, veja que aqui é sempre 1 menos o x, né? Então, a gente tem que botar esse 1 aqui para aparecer. Aqui, na verdade, está sendo 2, né? Então, no denominador dessa fração, eu vou colocar aqui o 2 em evidência, e aí fica 1 mais x sobre 2. E aí fica semelhante ao do exemplo 1, né? Só que no lugar do x ao quadrado está o x sobre 2. Bom, aí esse 2 aqui, né, representa 1/2 para essa fração, está aqui em evidência. E esse x mais 2 eu posso escrever como sendo menos x sobre 2, né? Bom, e aí agora é só representar essa fração aqui como uma série geométrica, né? Nós estamos mostrando aqui. Tá? O 1 sobre 2 é constante, então eu posso colocar aqui fora em evidência. E na verdade eu posso até multiplicar os termos, né? Cada um dos termos da série por 1 sobre 2. Tá? Então quando eu coloco 1 sobre 2 aqui, né? Multiplicando os termos da série, eu coloco aqui dessa forma, né? O menos 1 elevado a n, tá bom? Isso quer dizer que o primeiro termo vai ser positivo. E aí eu tenho, né, o x elevado a n, e embaixo eu tenho, né, ficaria aqui 2n, né? Mas como eu estou multiplicando 1/2 também, aí fica 2 elevado a n mais 1, tá? Então essa aqui é a representação de série de potência da função 1 sobre 2 mais x, tá bom? Bom, e agora para identificar o intervalo de convergência, né? Então a gente pega o módulo do enésimo termo, o módulo da razão, né? A razão aqui, ele vai ser menos x sobre 2. Né? Isso daqui, ele tem que ser menor do que 1. Então, isso quer dizer que x vai ter que estar entre menos 2 e 2. Então, dessa forma, a gente encontra o intervalo de convergência. E o raio de convergência a gente indica aqui, né? Que ele tem que ser menor do que 2, né? O módulo de x tem que ser menor do que 2. Então, assim a gente define o intervalo de convergência e o raio de convergência, né? Deixa eu até anotar aqui, né? No caso aqui, o raio de convergência é igual a 2. E aqui nós temos a função f, deixa eu anotar aqui, né? Função f de x
que é igual a 1 sobre 2 mais x, tá aqui. Tá? E aí observe o seguinte, que quando a gente vai aumentando o valor de n no intervalo de menos 2 a 2, ó, tá bom? Vejam que quanto mais a gente aumenta o valor do n, o gráfico da série de potência, né, vai ficando cada vez mais próximo de todo o gráfico da função f, ó, tanto desse lado, né, quanto do outro aqui, ó, sempre observando o intervalo que é de menos 2 a 2, porque esse é o intervalo de convergência, né, da série geométrica. Exemplo 3. Encontre uma representação em séries de potência para essa função aqui, ó, g de x, que é igual a x ao cubo sobre x mais 2. No exemplo 2, nós vimos que a função f, que é 1 sobre x mais 2, ele tem como representação de série de potência essa daqui, né? E aí vocês vão ver então que a função g de x, ele é, na verdade, a função f de x multiplicado por x ao cubo. Lembrando que x, embora ele seja a variável, né, mas dentro da série, né, ele funciona como se fosse uma constante, né, porque o que está variando mesmo é o valor do n. Então, na prática, a gente já conhece a representação por série de potência da função f, então é só multiplicar essa representação aqui por x ao cubo, ou seja, eu vou multiplicar cada um dos termos dessa série aqui por x ao cubo. Então, quando eu faço esse produto aqui, a série fica dessa forma aqui, né? Tá? Fica do mesmo jeito aqui, só que aqui o expoente do x fica, em vez de ser n, fica n mais 3, né? É a única diferença que fica, porque eu estou multiplicando por x ao cubo. Tá? Então, podemos até reescrever de outra maneira, né? A função g de x para ficar assim, facilitar a visualização, né? Porque aqui ele começa com n igual a 0, então eu vou começar com n igual a 3, né? Então vai ficar x elevado a n. Por quê? Porque quando n aqui é 0, o x fica elevado a 3, né? Então eu poderia colocar aqui então x elevado a apenas n, porque o n começa em 3. Aqui fica 2 elevado a n menos 2, também pelo fato aqui, né, que quando n é igual a 0, vai ficar 2 elevado a 1. Então aqui vai ficar n elevado a menos 2, que é quando eu coloco 3 aqui, né, substituo n por 3, fica 2 elevado a 1. E aqui vai ficar, né, n menos 1, menos 1 elevado a n menos 1, pelo seguinte, o primeiro termo tem que ser positivo, né? E o n aqui começa com um número par. Como o n aqui está começando com um número ímpar, então eu substituo o expoente por n menos 1, para quando eu substituir n por um número ímpar, né? Quando eu faço menos 1, aí dá sempre um número par, né? E quando n for um número par, aí quando eu tirar 1, fica aqui o expoente ímpar. Então, dessa forma aqui que a gente está fazendo, né? Essa série de potência é a mesma que essa, só que escrita de outra maneira, porque o n começa em 3 e não em 0, como acontece aqui. Bom, se a série de potência aqui, que foi o que nós já vimos, né, tiver um raio de convergência maior que 0, então a função f, que ela é definida dessa forma aqui, né, lembrando que a função f é a soma dessa série de potências, né? Então ela pode ser diferenciável no intervalo de convergência, né? Então dessa forma, a primeira derivada da função f, na verdade vai ser a derivada de cada um desses termos, né? Já que a função f é uma soma dos termos, então a derivada da função f vai ser a derivada da soma de cada um dos termos, né? Então, poderemos então escrever então essa soma dessa maneira aqui, que a gente está apresentando. Observe que esse daqui é o termo geral, né? É o enésimo termo da série. Isso daqui representa a derivada desse termo aqui em relação à variável x. Tá? É interessante, tentem fazer que vocês vão ver que dá certinho aqui. Tá? E a integral ela funciona de maneira semelhante. A integral da função f de x em relação a x, né? Temos uma constante c, mais aí a integral de cada um dos termos da série. Então, no final, a integral da série ela vai ser uma constante c, mais, e aí vocês vão ver, né, que essa série aqui
temos essa integral, né, desculpa, esse termo, né, que representa o enésimo termo dessa série. Isso daqui é a integral desse termo aqui, ó, em relação à variável x, tá? Isso aqui vocês identificam com facilidade, tá? Essa integral. E por fim temos que o raio de convergência, tanto da derivada da série como da integral da série, ela continua igual ao raio de convergência da série original, né? Então, se a série original tem um raio de convergência R, então o raio de convergência da derivada e da integral da série também continua sendo R. Aí temos aqui algumas observações em relação à integral e derivada das séries de potência, tá? Então, as equações 1 e 2, a gente pode escrever dessa forma aqui. Então, a derivada, né, de f, que é lembrando que a função f é a soma da série, né? A gente pode escrever dessa forma aqui, né, d de x, né, da série, ou dessa maneira que a gente pode definir, em outras palavras, tá? A integral da série é igual à série das derivadas dos termos, tá? Então, a derivada da série é igual à série de derivada dos termos. O mesmo vale para a integral. A integral da série ela é igual à série de integral dos termos da série, tá? E lembrando que nesses casos aqui, né, como é a derivada e a integral das séries, né, o raio de convergência continua o mesmo. E aí vem uma outra observação, que embora o raio de convergência permaneça o mesmo, isso não quer dizer que o intervalo de convergência pode permanecer. Pode acontecer do intervalo de convergência da série original ser igual ao intervalo de convergência tanto da derivada quanto da integral da série. Mas pode acontecer de ser outro intervalo, tá? Mas o raio de convergência continua o mesmo. Exemplo 4, derive a função de Bessel. E aqui, essa é a função de Bessel. Que eu não vou me detalhar mais sobre essa função, mas eu acho que é interessante falar um pouco sobre o matemático, sobre essa função, e então isso fica como um compromisso de um outro vídeo, para vocês assistirem caso tiverem interesse. Bom, então nós vimos então que a derivada da série é igual à série da derivada dos termos, né? Então nós podemos derivar então esse enésimo termo em relação à variável x, tá? Então é exatamente o que nós vamos fazer aqui. Então, derivando aqui, lembrando que x é a variável e os outros fatores a gente trata como constantes, né? No caso que a gente está derivando em relação a x. Então, nesse caso aqui, essa derivada, né, dessa expressão a gente pode escrever dessa forma, onde o menos 1 elevado a n sobre 2 elevado a 2n vezes n fatorial ao quadrado vai ser uma constante, né, nesse caso. Então, a gente vai derivar apenas o x elevado a 2n, né, que aí fica dessa forma aqui, ó, 2n vezes x elevado a 2n menos 1. Então, quando a gente resolve esse produto aqui e fatora, né, simplifica, na verdade, a fração fica desse jeito aqui, tá bom? E aí, a derivada da série, né, da função de Bessel, fica dessa forma. E aí fica só um detalhe, tá? Que na função de Bessel, ele começa em n igual a 0, e já aqui ele vai começar em n igual a 1, tá? Porque, veja, olha, quando você olha aqui na derivada, se n for igual a 0, o x vai ficar elevado a menos 1. E o x, no caso, vejam que na série de potências, o x está sempre elevado a um número inteiro e positivo, né? Ou 0, né? No caso do termo para quando n é igual a 0. Então, por essa razão aqui, quando a gente deriva, nesse caso aqui o n está começando a partir de 1, tá bom? Exemplo 5, expresse 1 sobre u menos x, né? No caso o denominador aqui está elevado ao quadrado, como uma série de potência pela derivação da equação 1. E aí ele pergunta qual é o raio de convergência, né? Queremos saber qual é o raio dessa convergência. Então, a equação 1 é essa daqui, que é 1 sobre 1 menos x. Então, vamos calcular essa derivada aqui.
Então, lembrando que a derivada, né, a gente já conhece a representação como série de potência, né, dessa equação aqui. Então, a derivada dele é igual à série da derivada dos termos de x elevado a n, né? Então, quando eu calculo essa derivada aqui, né, de 1 sobre 1 menos x, essa derivada é igual a 1 sobre o quadrado de 1 menos x, né? E a derivada dessa série aqui vai ser a série de n vezes x elevado a n menos 1. Então, dessa forma, a gente identifica, então, né, que essa função aqui tem como representação de série de potências essa daqui, tá? Então, isso aqui é importante para vocês verem que é possível você determinar a representação como série de potência de uma função caso você precisa derivar uma outra já conhecida, né? E lembrando que o raio de convergência da série é igual ao raio de convergência da série original, que nesse caso aqui o raio de convergência é 1. Então, o raio de convergência aqui também vai ser 1. Exemplo 6. Encontre uma representação em série de potência para o Ln de 1 mais x e o seu raio de convergência. Bom, então devemos lembrar que é o seguinte: a derivada de Ln de 1 mais x ele é igual a 1 sobre 1 mais x. Né? E 1 sobre 1 mais x a gente pode escrever dessa forma aqui, né? Como sendo 1 sobre 1 menos x. E aí dessa forma a gente encontra então a representação de série de potência de 1 sobre 1 mais x, tá? Que vai ser uma série alternada, né? E o raio de convergência aqui vai ser 1. Então, como eu conheço a representação de série de potências da derivada dessa função aqui de Ln1 mais x, né? Então, significa o seguinte, que o Ln de 1 mais x, né, a representação de séries de potência dessa função aqui, ele é igual à integral dessa série aqui. Então, o Ln de 1 mais x é a integral de 1 sobre 1 mais x dx, né? Que aí fica igual a série, né, da integral desses termos, do termo, né, dessa série aqui, tá bom? Então isso aqui vai ficar igual a constante c mais, e aí quando a gente calcula essa integral aqui, vai ficar, né, menos 1 elevado a n vezes x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, tá bom? Lembrando que nessa integral aqui eu estou integrando em relação à variável x, né? Então no final, o Ln de 1 mais x, a representação dele, né, como série de potência, é esse daqui. Agora, para finalizar, falta só a gente saber quem é a constante c, né? Então, a constante c é o valor que a função assume quando x vai ser igual a zero, nesse caso, né? Porque aí, quando x é igual a zero, todos os outros termos da série de potência, com exceção da constante, né, todos os outros termos é igual a zero. Por isso que eu estou substituindo aqui x por zero. Então, na função Ln de 1 mais x, né, quando x é igual a zero, a função fica igual a Ln de 1 e o Ln de 1 é zero, né? Então, aquela constante c vai ser zero. Então, dessa forma, a gente chega à conclusão que o Ln de 1 mais x é igual a essa série aqui, né? Porque a constante é zero, né? Então, a gente finaliza aqui dessa forma. Lembrando aqui que o raio de convergência, nesse caso aqui, vai ser 1. Exemplo 7. Encontre uma representação em série de potências para a função f de x igual o arco tangente, né? A tangente elevada a menos 1, ele representa o arco tangente. Então, o f de x é o arco tangente de x. Então, vamos lembrar o seguinte, né? Lembrando que a função f de x, né, como a gente viu agora, só um instante aqui, cadê? A função f de x, ele é igual ao arco tangente de x, é menos 1 de x, né? Então, a integral dessa função é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Tá? Então, essa é, desculpa, a integral não, é derivada, né? A derivada dessa função é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, tá? Bom,
Isso daqui, né, eu sei como encontrar a representação por série de potência dessa função aqui, né, da derivada aqui, né? Então significa que quando eu encontro a representação dessa série aqui, dessa função aqui como série de potência, então a representação de série de potência do arco tangente de x é a integral dessa função aqui, né, da série dessa função aqui, tá bom? Bom, então aqui nós fizemos o seguinte, essa daqui, né, o arco tangente de x é a integral de 1 mais 1 sobre 1 sobre 1 mais x ao quadrado. A expansão da representação da série de potência dessa função é essa daqui, que a gente viu em exemplos, né, acho que foi em vídeos anteriores, né, essa daqui. Então, vamos calcular a integral de cada um desses termos, né? Então, quando a gente calcular a integral desses termos, fica a constante c mais a integral de 1, que é x, a integral de menos x ao quadrado, que fica menos x ao cubo sobre 3, a integral de x à quarta, que é x à quinta sobre 5, e assim por diante, tá? Então, significa aqui que a gente consegue identificar um padrão, né, desses termos aqui. É possível. Então, para identificar então o valor da constante c, a gente vai substituir o x por zero, né? Que aí todos esses termos aqui vai dar zero e vai ficar apenas o valor da constante c. Então, quando a gente substitui o x por zero, no caso aqui no arco tangente, né? O arco tangente de zero é zero, né? Significa dizer que a tangente de zero vai ser igual a zero, né? Tá? Então a constante c é essa. A gente consegue identificar um padrão na soma desses termos aqui, né? Então veja, se a gente descartar o c, né, a partir desse x, o primeiro termo é positivo, o segundo é negativo, o terceiro é positivo, o quarto é negativo. Ou seja, os termos ímpares, eles são positivos, né? E os termos pares, eles são negativos. Então, nesse caso aqui, como eu estou começando com n igual a zero, então a forma mais adequada seria, né? O termo 0 vai ser positivo, o termo 2 vai ser positivo, ou seja, os termos pares, né? Nesse caso. Então vai ficar o menos 1 elevado a n, né? Vezes o x elevado a 2n menos 1, desculpa, 2n mais 1, tá bom? Porque como o n começa em 0, né? Então 2 vezes 0 mais 1, que vai dar 1 aqui. Então essa expressão aqui vai dar sempre um número ímpar. E embaixo, o denominador ele vai ser igual ao expoente que aparece aqui, tá? E o raio de convergência para essa série vai ser 1. Tá? Então, significa dizer que o raio de convergência da série do arco tangente de x também vai ser 1. Exemplo 8, letra A do exemplo 8, né? Calcular essa integral como uma série de potência. Então, primeiro vamos representar essa função aqui como uma série de potência, como vimos nos primeiros exemplos, né? Então, vou substituir aqui o x elevado a 7 como menos x elevado a 7, tá? E aí eu posso utilizar aquela equação 1, né, que é a soma da série de geométrica, para a gente escrever ela como uma série de potência, né? Então, no lugar, aqui eu coloco então que vai ser a soma de menos x elevado a 7 elevado a n. Então, no final, eu já encontro a representação de série de potência aqui dessa função aqui, tá? E agora, em seguida, é só a gente calcular a integral. Então, a integral dessa função vai ser a série da integral dos termos, né? Então, quando a gente faz o cálculo da integral dos termos, né, a gente acha isso daqui, né? Vai ficar c mais a soma de menos 1 elevado a n vezes x elevado a 7n mais 1 sobre 7n mais 1. Tá? E aí temos o seguinte, que o menos x elevado a 7, né, o módulo de menos x elevado a 7 é menor do que 1. Então quer dizer que o módulo de x elevado a 7 é menor do que 1, então o módulo de x é menor do que 1. Então o raio de convergência aqui é 1. E na letra B ele diz, né, que para a gente usar a parte A, que nós encontramos, para aproximar essa integral definida, né, da função com uma precisão de 10 elevado a menos 7.
Então, inicialmente a gente observa que a representação por série de potência dessa integral aqui é uma série alternada, né? Tá? Então, se eu considerar como S a soma dessa série e o Sn como a soma parcial até o enésimo termo, e sendo Bn o módulo do enésimo termo, né? Nós temos essa relação aqui que nós já vimos em vídeos anteriores, né? Onde S menos Sn é o resto ou o erro se eu adotar como resultado a soma dos n primeiros termos, né? Então, o módulo desse resto ele é igual ao Bn mais 1, tá? Ou seja, ele é igual ao primeiro termo que está sendo desprezado. Ele vai ser menor do que o primeiro termo que está sendo desprezado. Então, dessa maneira, né, a soma dessa série aqui, considerando no intervalo de 0 a 0,5, né, tá aqui. A gente já calculou a integral, né, já é conhecida. Fazendo as substituições, né, de x. Se eu substituir x aqui por 0, né, vai dar tudo 0. Então, se eu vou considerar para x igual a 0,5, né, e a constante c, né, aqui nesse caso, ela vai ser neutralizada, então ela não aparece aqui nessa soma. Vocês devem observar que para B4, né, ou seja, né, para quando n é igual a 4, né, o módulo do termo, né, para n igual a 4, do último termo, ele é aproximadamente 6,4 vezes 10 elevado a menos 11. Né? Como a gente está querendo uma precisão de 10 elevado a menos 7, então quer dizer que os termos, né, a precisão aqui, ela satisfaz ao que está sendo pedido. Então, eu vou somar os termos até n igual a 3, né? Já que eu estou observando aqui B4. Né? Então, quando eu faço a soma de até igual, né? Lembrando que o primeiro termo é n igual a 0. Né? Então, 0, 1, 2, 3. Né? Então, essa soma aqui é aproximadamente 0,49951374. Tá? Então, dessa forma, eu satisfaço o que foi pedido na questão. Bom, gente, aqui eu encerro esse vídeo 14. Eu espero que tenha sido esclarecedor. As dúvidas que vocês tiverem, ou se teve algum ponto do vídeo que eu não fui muito claro, eu peço que vocês coloquem aí no ambiente, né, para que a gente possa superar e ajudar na produção dos próximos vídeos. E até a próxima.